Programa da TV Aparecida em Comunhão. Toda semana estamos aqui. Batemos aí a porta da sua casa, da sua comunidade e a gente se reúne para um bate-papo, para refletirmos cada vez mais a nossa fé. E estamos refletindo agora sobre o Evangelho segundo São Mateus, né? Já refletimos sobre o Evangelho segundo São Marcos, agora é o momento de pegar esse Evangelho maior de São Mateus, né? Já conversamos também sobre esse Evangelho e é tão importante a gente perceber aquilo que já foi dito no primeiro programa. São Mateus não nos deu uma biografia de Jesus, ele deu um testemunho de tudo aquilo em que ele acreditava, da sua própria vocação, e ele passou para nós quase que uma catequese bem ordenada daquilo que ele ensinou às comunidades judaicas lá da Palestina, quando ele começou a sua pregação como apóstolo. E para nos ajudar, mais uma vez, dou as boas-vindas ao querido Padre José Raimundo Vidigal. Seja bem-vindo, Vidigal. Muito obrigado, Padre Luiz. Uma alegria estar com vocês de novo. Isso. Ele é missionário redentorista, exegeta, mora na cidade de Campos, Rio de Janeiro, né? E ele se une a nós, então, através da internet, online. E o nosso querido professor Denis Duarte. Bem-vindo, Denis. Obrigado, Padre. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E é gostoso conversar com vocês sobre a Bíblia, né? Até porque vocês discorrem assim de uma forma bem simples, que a gente consegue entender com muita facilidade. Retomando, então, tudo aquilo que a gente fez, vamos tomar um versículo de São Mateus, aliás, é o capítulo 18, versículos de 1 a 6, porque eu queria que vocês começassem comentando exatamente esses versículos que aqui estão. Preste atenção, então, naquilo que vai ser apresentado para nós neste momento. Naquele momento, os discípulos vieram a Jesus com esta pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: na verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se fizer pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Mas se alguém for motivo de pecado para um desses pequenos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem uma pedra de moinho ao pescoço e o jogassem no fundo do mar. Aí está um texto maravilhoso. Eu só tenho medo do finalzinho desse texto, porque ele ameaça seriamente a gente. Padre Vidigal, como que ecoa em você exatamente esse texto de São Mateus? É impressionante como é central na igreja cristã o serviço, né? A humildade, não querer os primeiros lugares. E Jesus pergunta, né? Quem é o maior é aquele que serve, assim como ele veio para servir, não para ser servido. Então a nossa lei fundamental não é buscar a honra, a glória, o poder, é o contrário, né? Jesus, portanto, nunca foi uma ameaça para o povo romano, para o povo judaico, nem para os imperadores romanos. Ele não veio buscar glórias, ele veio servir. E é maior aquele que serve. Exatamente, né? Denis, a gente sabe que a criança não tinha muita importância na sociedade, né? E os discípulos já viviam pensando na nossa glória futura junto de Jesus. Como é que você vê esse texto de Jesus? Como o senhor disse, né, a criança não era considerada. Tanto que, geralmente, quando as crianças se aproximavam de Jesus, o que os discípulos faziam? Tentavam espantar as crianças de perto de Jesus. Isso não deixa que elas venham a mim. É Jesus, Padre, invertendo a nossa lógica. Verdade. Qual era a lógica daquelas pessoas? Não, eu estou do lado de Jesus, Jesus vai reinar sobre Israel, né? Eu vou ficar do lado dele, vou ter poder, fama. E Jesus inverte a lógica completamente, como o Padre Vidigal acabou de dizer. Ele é rei, mas não veio atrás de glória, de fama, de poder. É um outro reinado, como ele mesmo disse, meu reinado não é desse mundo. Então Jesus inverte o tempo inteiro a nossa lógica. Por isso, vou dizer o que o senhor disse no programa anterior. É importante a gente ler os evangelhos. É importante aprender com Jesus, o ensinamento de Jesus, porque ele nos mostra, ele nos dá uma nova perspectiva para como nós vamos viver nesse mundo. Invertendo a lógica a partir dos discípulos, a nossa lógica o tempo todo. Olhar para aquele que ninguém olha.
acolher aquele que ninguém acolhe, como é o caso da criança. Servir ao invés de ser servido. É o que a gente vê no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito, ou seja, vocês já aprenderam muita coisa, mas agora ouça a mim, eu agora vos digo. Nós temos que aprender do jeito de Jesus, não do jeito que muita gente ensina por aí. Eu acho que é muito importante entender também esse final dessa palavra de Jesus, né? Porque o pequenino ele acaba sendo o símbolo, o representante de todo aquele que não significa nada dentro da sociedade, né? E Jesus diz, olha, vocês que querem massacrar o pequeno, vocês que se aproveitam, vocês gananciosos, né? Vocês opressores, seria melhor que amarrasse uma pedra na cabeça e jogasse no fundo do mar do que fazer a injustiça, a violência, a desgraça que vocês cometem contra esse povo simples, pobre, essa criançada, digamos assim, né? Eu acho que não é apenas falando daquilo que eventualmente dentro da nossa lógica seria o escândalo, o abuso de uma criança, mas é de todo um povo que é criança e que muitas vezes é massacrado por aqueles que são os que gostam dessa lógica do poder, né? E Jesus fala, não, a minha pirâmide é de cabeça para baixo. Eu acho que é importante isso aí. Então, é importante a gente ler o Evangelho e perceber como Jesus, num certo sentido, ele veio, não sei se poderia dizer assim, para contradizer. Exatamente. Inverter a lógica é contradizer. E esse é um dos motivos, talvez o principal motivo. Veja, o Padre Vidigal nos explicou que Jesus veio e não veio buscar poder, não veio fama. Então, por que os grandes líderes de Israel da época quiseram armar contra Jesus a ponto de condená-lo à morte? Sim. Porque ele veio contradizer realmente essas pessoas para dizer, estão ensinando do jeito errado, estão vivendo do jeito errado. Não é assim que se deve fazer. Deixa eu ensinar do jeito certo. E isso, padre, ele pode não ser uma ameaça assim, olha, não estou fazendo um grupo aqui para tomar poder, não tô, mas isso mexe com a gente. Não há quem não escute o ensinamento de Jesus e faça uma verdadeira reflexão sobre esse ensinamento que não fique atordoado. Por isso que muitos que ouviam o ensinamento de Jesus, vão dizer os evangelistas, Mateus, mesma coisa, se admiravam desse ensinamento. Se admirar quer dizer que aquilo mexe com a gente de alguma forma. Aquilo nos incomoda. Então as pessoas não eram incomodadas, os líderes de Israel não se incomodavam, porque Jesus não estava com um grupo ali de pescador, estava com um grupo ali de pessoas simples. Não ia fazer uma revolução armada. Não ia fazer uma revolução armada e tomar o poder. Pelo contrário, mas aquelas pessoas viam que o ensinamento de Jesus era tão verdadeiro que o povo começou a dar atenção. O povão começou a querer mudar, a querer agir diferente. E aí eles, opa, peraí. Então veja como o ensinamento, quando ele é verdadeiro, quando a verdade vem a nós, como aquilo nos incomoda. A gente não pode fechar os olhos, como quiseram muitos fazer, eliminando Jesus. E isso que eu acho que a gente também não pode fazer hoje, né? Quando a gente escuta o ensinamento dele sobre os pequeninos, isso nos incomoda, padre. Isso nos incomoda. Mas a gente não pode eliminar Jesus como fizeram, a fechar os olhos para isso. A diferença, talvez, Denis, é que nós usamos o nome de Jesus, né? E às vezes mantemos a estrutura daquele tempo. E isso talvez seja o grande engano que se faz, né? Porque, não sei, Vidigal, às vezes eu fico pensando que se Jesus, esse Jesus que nós estamos vendo na Bíblia, começasse a sua missão hoje, iria parar na cruz novamente? É bem provável, né? Porque é uma coisa que ele propõe que a natureza humana repudia, assim, espontaneamente, né? Sim. A gente vê até entre os discípulos, quem era o maior? E a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Veio lá pedir lugar para o Tiago e o João, um à direita, outro à esquerda. Até na última ceia eles estavam discutindo esse problema, né? Quer dizer que é uma coisa que a natureza humana busca, né? Promoção, autoestima, etc. E crescer na vida, né? Mas muitas vezes na injustiça, na opressão dos outros, né? Agora, Jesus veio ensinar exatamente o contrário de tudo isso, né? Que quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Exatamente, né? E talvez, Denis, vamos entrar nesse evangelho de Mateus. Eu tenho por mim, não sei, eu gosto demais ali das bem-aventuranças, porque eu acho que ali está uma chave, né, de todo o projeto do reino de Deus. Quer dizer, não é um bom conselho de Jesus, é um projeto, é uma proposta, como dizia, uma constituição internacional, né, para a humanidade, né?
E principalmente quando a gente chega ali, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, para mim ali está o eixo, né, do que foi a vida dele e do que foram as palavras e o ensinamento dele, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho essas bem-aventuranças, porque eu tenho que depois, os outros capítulos 6, 7, é como se Jesus mesmo estivesse comentando a vivência dessas bem-aventuranças. Bem-aventurança, padre, significa felicidade. Sim. Né? É feliz quem viver daquela forma. É isso que Jesus está dizendo. Porque a gente pode ter a impressão de que, porque Jesus inverte a nossa lógica, porque o ensinamento de Jesus muitas vezes nos incomoda quando ele fala dos pequenos, a gente pode ter a falsa impressão de que seguir Jesus é algo difícil e algo que vai me fazer ficar triste. Uhum. Que não vai me realizar, porque eu não vou estar em busca daquilo que, como disse o padre Vidigal, faz parte da natureza humana. Eu não vou buscar fama, não vou buscar poder. Parece que então eu vou viver triste. Não, Jesus está dizendo, ele começa esse grande discurso, como o senhor disse, né? Um grande ensinamento, ele começa dizendo, felizes são aqueles que vivem daquele jeito que eu vou ensinar, desse jeito que eu vou ensinar. Então ele dá um ensinamento sobre a felicidade. Claro, Jesus vai ensinar sobre a real felicidade, a verdadeira felicidade. Não aquela ilusória de quem busca riqueza, de quem busca fama, quem busca poder, mas de quem vive, como nós já dissemos, o serviço. Quem vive no amor ao próximo, no amor a Deus e no amor ao próximo. Tanto que os capítulos subsequentes, né, do próprio sermão da bem-aventurança, primeiro ele fala da felicidade, mas também depois ele fala de momentos de dificuldade, fala do papel dele mesmo, Jesus, do papel do discípulo, do que eles vão enfrentar. Fala sobre tudo isso nesse bloco, mas abre esse bloco, e o título é esse, né? A felicidade, as bem-aventuranças, um caminho de felicidade. Exatamente. Padre Vidigal, uma coisa que sempre chama a minha atenção, exatamente na continuação, ele proclama as bem-aventuranças, né? E na continuação há uma expressão de Jesus que dá a impressão que ele invalida determinadas coisas do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, né? Esse eu, porém, como que você explica para nós? Jesus está reinterpretando a lei mosaica, né? Sim. A gente vê claramente que ele está citando o que era considerado lei e, ao mesmo tempo, dizendo, eu, porém, vos digo, aprofundando aquela lei. Por exemplo, ele começa dizendo, não matarás, está na lei. Mas Jesus diz que não é somente o ato físico que é proibido, é também o ódio, o pensamento, o rancor. Daí que nasce depois, pode nascer o ato, né? A mesma coisa, não adulterarás, não cometerás adultério. Mas Jesus diz que o pensamento também, o desejo também já é pecado. E principalmente Jesus fala, olho por olho, dente por dente, está na lei. Era assim. Ao menos literalmente, né? Talvez não era praticado dessa maneira, mas a gente vê como a lei era considerada. Então Jesus diz, não, violência, acabar com violência é impossível. Se a pessoa não perdoa, amai vossos inimigos será o ponto alto da lei, né? Que ele veio trazer para renovar aquele costume dos judeus. Sim, eu creio que é importante a gente perceber, então, que Nosso Senhor, ele propõe um caminho que é de santidade. Eu costumo dizer que as bem-aventuranças foi o primeiro ato de canonização que houve. Jesus olhava aquele povão, né, olhando para ele, escutando o que ele falava, pobre, precisa multiplicar os pães. E ele fala, não, vocês são felizes. Não é aquela turma que está no palácio, não. São vocês, né? Ele está canonizando, digamos assim, esse mundo de pessoas que corriam atrás dele, como ovelhas sem pastor. E para mim é muito importante, então, perceber, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, exatamente, Padre Vidigal já fez referência, essa justiça. A justiça dentro do Evangelho é mais do que simplesmente a justiça social. Sim, é uma justiça que é completa. Sei. É a justiça social, sim, é a justiça da reta vida, de levar a vida retamente, é a justiça de amor a Deus, a justiça de fato viver a lei. Sim. Um exemplo disso, padre, assim, como o senhor mesmo disse, Jesus tem um projeto para nós. Um projeto de vida. E viver nesse projeto de vida. Por isso que ser chamado justo é uma honraria. São José, São José
É o justo, É. não é à toa. Eu costumo fazer associação com uma passagem de São Mateus, do famoso jovem rico. Ah, sim. Porque eu brinco que o jovem rico foi a única pregação de Jesus que não deu certo. Porque tinha tudo para dar certo. O jovem foi até Jesus, ele pediu a coisa certa, ele pediu a vida eterna. Como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele sabia que Jesus era mestre, chamou Jesus de mestre. Aí Jesus falou assim, você tem que seguir a lei. Isso eu faço desde criança. Então tinha tudo para dar certo. E aí Jesus falou assim, então agora você pega todos os seus bens, vende toda a sua riqueza, pega o dinheiro, dá aos pobres e me segue. E o texto diz que, ao contrário da bem-aventurança que é a felicidade, aquele jovem foi embora triste. Quando eu fui estudar a fundo esse texto, eu vi que esse jovem poderia, inclusive, não ser rico, apesar de nós chamarmos de jovem rico. Porque, na verdade, ele tinha um projeto na vida dele de riqueza. Por isso que ele não conseguiu entrar no caminho de Jesus, se converter a isso, sair do seu caminho e entrar no caminho de Jesus. Ele já tinha um caminho definido. E não dá, como Jesus ensinou no próprio Evangelho de São Mateus, para seguir dois senhores. Não é possível amar a Deus e as riquezas. É uma escolha, é um projeto no Evangelho de São Mateus. Porque esse jovem, ele poderia ter um projeto de riqueza intelectual, um projeto de riqueza financeiro, talvez, de fama, mas poderia, inclusive, ser pobre, ou seja, serve para todos nós. Então, a gente tem que entender que Jesus nos apresenta, com o tema da justiça, um projeto de vida. Por isso que esse jovem, a gente sabe que ele foi embora triste, diz o texto, porque ele não viveu a felicidade das bem-aventuranças, mas é uma escolha, padre. É uma escolha que dentro da nossa liberdade a gente tem que fazer e o Evangelho de São Mateus nos convida. Exatamente isso. É exatamente assim, não é, o Vidigal, essa questão dessa palavra que São Mateus usa tanto, justo, justiça do reino de Deus. São João, quando ia batizar Jesus, ele não queria, porque falou, sou eu que devo ser batizado. Aí Jesus falou, olha, é preciso cumprir toda a justiça. E nesse sentido, Jesus resume sua vida, né? Cumprir a vontade do Pai. Em São João, evangelista, ele diz, meu alimento é fazer a vontade do Pai, é para isso que eu vim. Então, a justiça aí, nesse caso, é seguir o caminho do Pai, que é construir o reino, né? Um reino de amor, de união, de fraternidade, o reino, afinal de contas, do serviço aos irmãos, né? Esse é o reino dos céus. Em São Mateus, né? E nos outros evangelistas, reino de Deus, mas, ao mesmo tempo, nós temos em São Mateus aquilo que é o caminho para o céu na pessoa de Jesus, o rei, o que veio trazer a felicidade. Como diz o professor Denis, né? As bem-aventuranças são o caminho da felicidade. A gente vê o povo simples aí, eu sou pobre, mas eu sou rico da graça de Deus. E isso, para mim, é o céu. É verdade, né? O céu ou o inferno começa a ser construído a cada passo da vida e a cada opção que a gente faz, né? Então, não é uma condenação que vamos receber no final, mas a gente vai se autocondenando ou se santificando. Depende das opções que fazemos cada dia. E aqui eu acho interessante, então, que a gente possa olhar um pouquinho, Padre Vidigal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação reino de Deus pregado por Jesus, igreja, né? A relação que há entre esses dois, porque já ouvi gente falar, Jesus pregou o reino de Deus e nós inventamos a igreja. É um tipo de afirmação que a gente pode concordar com ela? Já ouvi falar isso também. Mas aí, nesse caso, a igreja seria uma coisa que Jesus não queria, que nasceu assim por acaso, então, não é? Mas não. Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que o reino de Deus é a igreja. Sim. Mas, em certo sentido, sim. Ela é o início, né? Uma amostra, ou deve ser um sinal daquilo que Jesus propõe para o mundo, né? Então, se nós realizamos o reino de Deus dentro das nossas paredes, né? Nosso mundo cristão, nós estamos dando ao mundo uma prova de que esse reino é possível, né? Portanto, eu vejo a igreja como o início, a semente do reino de Deus para o mundo. Exatamente, né? E isso nos traz, então, eu sempre falei, ela é o sacramento do reino de Deus, mas ela está sujeita ao reino de Deus.
Se elas se desviarem daquilo que Jesus propõe como o reinado de Deus no mundo e começar a tentação dos discípulos, né? A querer ocupar o lugar do reinado de Deus, evidentemente que se degenera. E a história da igreja é feita desses altos e baixos muitas vezes, né? Em que se afasta um pouco desse reinado de Deus, se propõe como grande instituição e momentos como agora, com o Papa Francisco, ele está insistindo no reinado de Deus dentro da igreja. Ela é sinal, ela é sacramento do reinado de Deus e não uma instituição qualquer, uma empresa qualquer que não pode ser. Eu creio que é importante essa dimensão que a gente tem que ter sempre diante dos olhos, né, Denis? Aqui está a nossa igreja, como diz o Vidigal, tentando ser uma semente do reino de Deus. Mas aqui está a grande proposta de Jesus, que é muito mais ampla e que vai além das paredes da igreja. Exatamente. E eu, como leigo, tenho que prestar muita atenção nisso. Sim. Porque eu me faço igreja não só na paróquia. É verdade. Eu me faço igreja como pai, como esposo, como trabalhador. Nós leigos, diz o Catecismo da Igreja Católica, que somos a linha de frente da igreja. Os senhores religiosos cuidam de nós somos o rebanho. Os senhores nos orientam a como viver nesse mundo, de acordo com o que Jesus nos ensinou. E nós estamos nesse mundo. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não acharmos, nós leigos, que nós vivemos a igreja só enquanto estamos no templo. Mas nós somos igreja porque somos a linha de frente da igreja em todos os lugares desse mundo. De qualquer forma, é bom a gente estar atento, entende? Tentar realmente estar dentro do reinado de Deus, não se faz sozinho, não se faz por conta própria e não se inventa, né? Há um caminho traçado, esse caminho muitas vezes ele pode ter seus momentos de tortuosidade, de desvio, mas é esse o caminho, né? É bom estar dentro desse caminho, porque é muito pior estar fora dele, né? Isso é importante. É importante essa fidelidade de igreja. Mas eu gostaria de entrar agora naquilo que é o cerne de todos os evangelhos, que é exatamente a paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Padre Vidigal, por que será que Jesus foi encontrar essa oposição religiosa, né? Uma oposição assim institucional a Jesus, uma rejeição tão forte e que se transformou até num desejo criminoso de acabar com ele de qualquer forma? É algo que sempre representa uma situação difícil de entender. Pessoas preparadas, séculos a fio, na promessa, na oração, em tudo aquilo que era o povo de Deus da primeira aliança, e de repente os representantes do tempo de Jesus são aqueles que o rejeitam mais violentamente. No decurso do Evangelho, a gente vai vendo as oposições, né? Eu vi, por exemplo, nós tratamos do capítulo 3 de São Marcos, já quando Jesus diz que está violando o sábado na mente deles lá, ele é ameaçado de morte, né? Eles querem excluir Jesus por causa de um sábado, né? E depois, é claro que outras acusações viriam, que ele é contra o templo, que ele não paga o tributo a César, e várias acusações mostrando que Jesus, para os judeus, era um desobediente à lei, né, que não respeitava as grandes instituições, né, que é a lei, o templo, a aliança, e está propondo um caminho diferente. E para os romanos ele seria um perigo também, porque, por exemplo, no dia da entrada triunfal em Jerusalém, ele é aclamado como filho de Davi, como rei de Israel, como aquele que vem salvar o povo. Então, Jesus aceita essa homenagem, né? De modo que para os romanos também tinha alguma coisa errada nisso aí, né? Por isso, no tribunal dos saduceus e fariseus, herodianos, etc., Jesus foi acusado como violador da lei. Mas diante dos romanos, Pilatos, portanto, ele foi acusado como inimigo dos romanos, né? Como um perigo para César. E aí que Pilatos, então, vai ceder e vai assinar, né, lavar as mãos, deixando que os judeus fizessem o que queriam com ele. Exatamente, né? É uma controvérsia, não é, Denis? Assim, muito dolorosa, mas de certa forma pode se projetar também em nossos dias. Nós não podemos ser os novos fariseus bíblicos. Verdade. Né? Não podemos, porque, como a gente disse, né, se Jesus inverte a lógica, como o padre Vidigal colocou, ele dá uma nova interpretação da lei que já era vivida.
E é justamente isso que a gente corre o risco de viver, de nos consolidarmos assim, nós estamos vivendo o certo, mas sem atentarmos de fato ao ensinamento de Jesus, acharmos que estamos vivendo o certo, mas na verdade nós estamos vivendo a lei, o ensinamento de Jesus de modo equivocado. E aí nós vamos nos tornar os novos fariseus bíblicos. Esse é o risco. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que é importante para nós, então, tudo aquilo que Jesus sofreu, exatamente pelo fato, entende, de que Jesus, ele acabou se confrontando com a instituição. E aquelas pessoas defendiam a instituição mais do que a aliança com Deus, né? Mais do que toda a tradição de fidelidade a Javé. E às vezes eu fico pensando, nós não podemos ser funcionários de uma instituição, né? A instituição nos ajuda, mas não somos servos da instituição, nós somos servos do reino de Deus. E nós não podemos ficar cegos a esse ponto, porque Jesus entendeu isso. Tanto que Jesus, no alto da cruz, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu demorei a entender esse texto aí. Sim. Porque como assim Jesus está perdoando esses caras desse jeito? Porque ele é Deus que ele tem que perdoar? Não, porque ele entendeu que eles realmente acreditavam que estavam fazendo bem, protegendo a instituição, e não as pessoas. A pessoa vem antes da obra. E aí ele entendeu, eles estão acreditando mesmo, eles não estão fazendo de pura maldade, mas é porque eles ficaram cegos para o ensinamento da verdade, porque eles preferem defender a instituição do que a pessoa. A pessoa humana não está vindo no primeiro lugar. Porque quais são as brigas de Jesus a respeito da lei? O homem vem antes do sábado. O sábado é para servir o homem. A pessoa humana é sempre em primeiro lugar. A pessoa antes da obra. E quando Jesus os perdoa, eles não sabem. Eles estão achando que estão fazendo certo, mas, Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Eu creio que é isso, né, Padre Vidigal, que acontece e pode acontecer atualmente, né, com as instituições religiosas, com as empresas, com tudo isso, né? Não é a pessoa, não é a vida, mas para as empresas é o lucro, né? E para as instituições é o seu sucesso, né? E talvez até eu acho que um pouco é essa tentação de católicos tradicionalistas. Vamos salvar a instituição que veio da Idade Média, vamos salvar monumentos, vamos salvar isso. A pessoa, ela tem que se ajeitar a isso. Eu não sei se essa interpretação seria justa. Eu acho que nós temos que nos fixar naquilo que é essencial, né? Muitas vezes a gente briga por causa de detalhes, né? Aqui, por exemplo, na nossa terra, aqui em Campos, a missa em latim ainda está em vigor em certas igrejas, né? Quer dizer, nós estamos discutindo se o padre deve usar batina ou se não. A gente fica preso a coisas acidentais, afinal, não é? Isso não é o essencial. Jesus disse, como foi falado aí também, ele vai nos julgar a respeito da caridade, né? O amor ao próximo é o seu mandamento. Amai-vos como eu vos amei é a nossa regra, né? E tudo o mais é, assim, acessório. Claro que há coisas essenciais, né? Mas há uma gradação. E nós temos que guardar o essencial e relativizar aquilo que não é. Exatamente, né? Nós já estamos nos minutos finais, mas eu gostaria ainda que a gente tocasse daquilo. Afinal, Jesus, com tudo isso que aconteceu, ele foi o vitorioso. Ou seja, Deus deu razão a ele. É ele que é o caminho, é ele que é a verdade, é ele que é a vida. O resto tudo é enfeite e pode dispensar. Qual o significado nesse sentido em Mateus da Páscoa, da ressurreição de Jesus? Jesus venceu a morte, então a justiça venceu a injustiça. Sim. Se o tema central para nós é a lei e a justiça que é Jesus, o justo, venceu a injustiça. Que a verdade sempre vence, a vida sempre vence, a justiça sempre vence, se estamos com nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a Páscoa de Mateus, né? Vidigal, quando você olha essa narrativa toda, que foi a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, o que é que brota para nós mais fortemente do Evangelho de Mateus? Me impressiona muito o início e o fim. Jesus é chamado Emanuel logo no início, porque a Virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. E a última palavra de Jesus, eu estarei convosco todos os dias. Emanuel é isso, né? Deus estará conosco, vivo, ressuscitado, vencedor,
mesmo tendo sido perseguido, humilhado na cruz, mas ele é vitorioso, e as obras da igreja hoje são um reflexo da presença de Jesus, né? É Jesus que continua nas nossas mãos, ajudando o pobre. Portanto, nós damos a ele o meio de continuar fazendo seus milagres, a multiplicação dos pães, por exemplo. É tão importante, então, que a palavra de Deus, e eu não digo a Bíblia, mas eu peço para você, por amor de Deus, eu até falava para a pessoa, comece por Marcos, passe para os outros evangelistas e não deixe, por amor de Deus, de estar com o evangelho aberto. Os outros textos todos são valiosíssimos, desde que eles sejam lidos com esse par de óculos que são os evangelhos que nós temos. Aí sim, a gente compreende tudo mais que é palavra de Deus para nós. Denis, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, padre, é sempre um prazer. Isso, é uma alegria. Padre Vidigal, muito obrigado, Deus lhe pague, falando conosco desde Campos. Obrigado a você também, Padre Luiz, professor Denis. Muito obrigado. Isso, e para você então, fica aí, não esqueça, essa é a Bíblia do Padre Vidigal, né? A inspiração não é dele, mas foi ele que traduziu, e eu gosto demais da tradução e até dos comentários que faz o Padre Vidigal, porque ela chega até nós e nós compreendemos bem a Bíblia de Aparecida. Fique com Deus, minha gente, muito obrigado por tudo aquilo que você tem sido assim, parceiro, está ao redor da nossa mesa e vai constantemente nos ajudando a entender o que Jesus deseja de nós. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Até a próxima semana, se Deus quiser.